4 conselhos que eu daria para minha eu do passado se eu quisesse restaurar o meu relacionamento atualmente e que vão te ajudar no seu processo de restauração. Bom, há 2 anos atrás, basicamente, eu estava no fundo do poço procurando a restauração do meu relacionamento e não fazia ideia do que eu fazia, teria que fazer para começar a buscar pela restauração. E nisso eu quero te ajudar nesses 4 passos, que são passos simples, mas que podem fazer com que você entenda mais rápido o seu processo e comece a acertar nele. Bom, o primeiro passo é você aceitar o processo. Parece ser bobo, parece ser, não sei, sabe? Uma coisa meio brega de dizer. Mas quando você aceita o processo e tira essa dor do luto, porque a dor do luto, né, de um luto real, é basicamente a dor de um término. Então, quando você começa a entrar no processo do luto de aceitação, você começa a entender que nem tudo você pode controlar e que você está aceitando esse processo, mas que não é uma derrota, mas sim que essa pode ser uma evolução de algo melhor. Então, quando você começa a aceitar esse fato de tá, aconteceu, a gente terminou, o relacionamento foi quebrado, tiveram muitas coisas no passado que nós fizemos que machucaram um ao outro, mas que não é algo que eu posso controlar. Porque quando você tenta controlar tudo, quando você tenta entender tudo e ir lá atrás dessa pessoa e fazer do seu jeito, menos as coisas funcionam. Então, quando você começa a aceitar esse processo e começar a entender que tudo que tá acontecendo não é à toa, principalmente isso, gente, colocar na cabeça de vocês que tudo na nossa vida tem um propósito, que nada acontece por acaso, seja porque você pediu para Deus, ou seja porque você sentiu, né, que precisava daquilo para começar a crescer em tal área da sua vida. Tudo que acontece no seu processo, na sua vida, não é por simplesmente acaso. Eu, por exemplo, não acredito nisso. Eu não acredito em acaso, eu não acredito em coisas, enfim, sem ter um propósito. Eu acredito sim que tudo tem um propósito. Seja porque você sentiu aquilo, que você vibrou aquilo, que você falou que aquilo ia acontecer, às vezes até a sua palavra, você falava muito que ia terminar o relacionamento, que queria terminar, e isso, querendo ou não, acontece justamente pelo fato de você falar muito aquilo. Então tudo é conectado, tudo não acontece por acaso, seja porque você mesmo profetizou aquilo, seja porque Deus falou, olha, você tá numa situação que você precisa mudar, né? E agora isso vai fazer com que você mude. Então, aceitar esse processo, aceitar que tudo que está acontecendo tem um propósito, vai fazer você mudar essa percepção de que a vida é uma bostinha, não sei se pode falar essa palavra aqui, mas que tudo tá dando errado, que tudo não tem um propósito. E quando você começa a aceitar e ver que as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer, as coisas ficam mais leves. Então, o primeiro passo para você que quer restaurar o seu relacionamento é aceitar. Não ficar no vitimismo, não ficar realmente... É difícil, mas não ficar nessa sensação de que tudo tá acabado, que nunca mais você vai amar alguém, que ninguém nunca mais vai te amar. E querendo ou não, quando você faz isso, você meio que tá profetizando isso pra você próprio, entendeu? Então aceita, não na sensação de aceitar a derrota, mas aceita que isso é pra sua evolução e que uma hora tudo vai se conectar. O segundo passo é focar no seu crescimento. Eu, por exemplo, no meu processo de restauração, demorei muito tempo para começar a focar realmente no meu crescimento, de realmente evoluir como pessoa. Tinha muitas coisas em mim, e ainda tem muitas coisas em mim que eu preciso melhorar. Mas que naquele processo lá, o primeiro processo que eu passei, eu tive que ser muito moldada. Mas eu demorei muito tempo para entender que eu precisava ser moldada. Então, quanto mais tempo, menos tempo você entende que você tem defeitos e que tá tudo bem, mas que você precisa mudar esses defeitos, as coisas elas começam a acontecer. Então olha para você hoje, olha para os seus defeitos hoje, olha para os defeitos que fizeram o seu relacionamento terminar e começa a não ver esses defeitos como
imperfeições como algo ruim em você, mas que são coisas que foram criadas dentro de você, não que você nasceu assim, mas que foram criadas dentro de você e que você precisa melhorar. Então, a partir do momento que você focar em se cuidar, em melhorar pra você, em cuidar de você, em fazer coisas pra você melhorar de vida, automaticamente as coisas começam a abrir portas pra você, começam a vir bênçãos pra você, porque você tá focado em evolução. E quando você tá focado em evolução, a evolução te encontra, as bênçãos te encontram, as coisas começam a te encontrar. Então, por mais que você esteja nesse estado de sofrimento, coloca na sua cabeça que a restauração começa em você. E quando você entende que a restauração começa em você, tudo muda, porque você não vai ficar preocupado em mudar o outro, mas você vai ficar preocupado em se mudar, porque é aquela frase da espera, né? Você tá esperando. E é necessário a espera, porque a espera é um momento muito importante para sua evolução. Mas que não é você esperar de qualquer jeito, é você esperar sabendo que a sua bênção vai chegar e que quando ela chegar você precisa estar pronto. Então é você trabalhar em você agora para que quando isso acontecer, você tá restaurado, você tá melhor de vida. Muitas coisas em vocês já estarem prontas para você receber aquilo que Deus está preparando para você. E o terceiro ponto é aprender com o seu passado, mas não viver nele. Um erro que eu fazia muito é me lamentar pelas coisas que passaram e ficar preocupada com isso, ficar preocupada em mudar o passado, preocupada em o que eu preciso fazer para, tipo, ele me ver de novo, para que a gente possa melhorar a situação. Só que eu ficava muito preocupada no que aconteceu, como aconteceu, e ficava naquela angústia de, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse falado isso, se eu não tivesse... Enfim, ficava nessa preocupação do que aconteceu. E quanto mais você fica no passado, mais as coisas demoram para acontecer, porque você tá preocupado em algo que já aconteceu, não tem como você mudar. E aquela questão da aceitação, quando você aceita que o que aconteceu, aconteceu, que você não tem como mudar aquilo, você começa, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar daqui pra frente. Então, quando você começa a fazer isso, mudar daqui pra frente, as coisas começam a evoluir, você começa a evoluir. Você não tem como mudar o seu passado, você não tem como mudar o que você falou, você não tem como mudar quem você foi. Mas você tem escolhas, as suas escolhas elas são a partir de agora. Porque as escolhas que você fizer a partir de agora vão moldar o seu futuro. E se você ficar preso nas questões do que aconteceu, você nunca vai evoluir, você nunca vai conseguir aquilo que você quer, se você ficar nessas questões do passado. Então você precisa aprender, sim, nossa, eu fazia isso, eu tenho que mudar isso, nossa, eu falei aquilo, eu nunca mais posso falar aquilo, eu preciso mudar isso. Mas não ficar nessa angústia de, eu falei isso, eu fiz aquilo, porque isso faz com que você se prenda e não evolua. Então, aprenda com seus erros, mas não viva neles, porque a angústia, a preocupação é uma coisa que atrasa muito o seu processo. E o quarto ponto, mas não menos importante, é tenha fé e perseverança. Né? O maior erro das pessoas, e o que foi Vou arrumar aqui, gente. Um erro meu também é não acreditar, sabe, na restauração. Muita gente pode estar fazendo isso, né? Ter aceitado o processo, focado no seu crescimento, aprendendo com o passado, mas não tem fé e muito menos perseverança. E o que é ter fé e o que é ter perseverança? Não é só uma palavra, né? Não é só um sentimento. Porque sentimentos, eles são mudados o tempo todo. Nós temos dias que estamos mal, temos dias que não estamos animados. Mas ter fé é saber que independente do que está acontecendo, não focar no cenário é o que vai fazer com que você tenha perseverança. Porque se você fica preso nessa questão de ele não tá falando comigo, ela não tá falando comigo, isso tá acontecendo, aquilo tá acontecendo, e você ficar focado no seu cenário, vai fazer com que você perca a sua fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas daquilo que sabemos. Então você tem que ter certeza que, por mais que a sua situação esteja ruim, por mais que pareça impossível
você acredita que aquilo vai acontecer, você tem confiança. E uma das coisas que me ajudou muito no meu processo foi isso, ter fé e perseverança. Ter a fé, ter a certeza. Não é que todos os dias eu estava bem, todos os dias eu estava animada, todos os dias eu estava feliz, mas que eu tinha confiança naquilo. Por mais que eu, às vezes, tinha aquele pinguinho, né, de desesperança, eu tinha certeza que não importava que o que ia acontecer, vai acontecer. E você precisa repetir todos os dias para você isso, que vai acontecer. Deus te prometeu isso, Deus fala isso no seu coração, é algo que arde em você. Tenha certeza que vai acontecer, mas você precisa repetir quantas vezes for preciso, porque Deus ele acredita, mas quem não acredita somos nós. Então você precisa repetir quantas vezes for preciso na sua vida, na sua cabeça, na sua boca, quantas vezes for preciso para você começar a acreditar naquilo, começar a ter confiança e não focar no cenário. Quanto mais você foca no seu cenário, menos aquilo acontece. E Deus ele pode mudar a sua história assim, ó, no estralar de dedos. Um dia você tá mal, outro dia você tá milionário, trilionário, feliz, amando, voltando com essa pessoa. Então não importa o seu cenário. E entenda, quanto mais. Uma coisa que eu gosto de dizer, né? Que eu acredito muito. Quanto mais improvável você é, quanto mais improvável é o seu cenário, mais Deus faz. Porque Ele é assim. Ele não precisa de cenário, ele não precisa que você seja a melhor pessoa do mundo, que você seja o mais rico do mundo, mais inteligente do mundo. Ele só precisa da sua fé, da sua perseverança. E perseverar não é sobre você ficar ali somente. É você fazer todos os dias, como eu disse, acreditando que vai acontecer. Fazendo coisas para você chegar nesse objetivo. Para quando você chegar, quando Deus fizer, você já tá pronto para receber aquilo. Que acontece muitas das vezes é que as pessoas ficam esperando, né, a restauração acontecer, a reconquista acontecer, mas só ficam parados e fala que nada muda, que isso não muda, que aquilo não muda, mas não faz nada para mudar. E como eu disse, tudo começa por nós, né? Não adianta só a gente acreditar, não adianta a gente perseverar, mas a gente precisa agir conforme aquilo que a gente deseja, né? E Deus, ele faz as coisas acontecerem conforme a gente acredita e conforme a gente faz para aquilo acontecer também. Deus precisa que nós acreditemos, mas que nós também nos movemos de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, e perseverança é você fazer, sabe, todos os dias, perseverar naquilo todos os dias e saber que aquilo vai acontecer independente da sua situação. E uma das coisas que eu tinha muito problema em mim era qualquer coisinha eu queria desistir, qualquer coisinha eu queria largar a mão, seja dos meus sonhos, seja do meu relacionamento, seja de mim mesma, algum conteúdo que eu tava fazendo, algum exercício que eu tava fazendo, eu desistia o tempo todo. E o que vai mudar no seu processo é isso, é você ter fé, acreditar realmente, se mover de acordo com aquilo que você acredita, fazendo coisas para alavancar aquele processo, para você se tornar uma melhor namorada, um melhor namorado, para você trabalhar coisas em você que você precisava melhorar no seu relacionamento e continuar todos os dias, perseverando. Porque se você desiste, se você para no meio do caminho, Deus ele não tem como te entregar algo se você não tá indo para esse lugar, entende? Então muita gente acaba ali no primeiro dia, primeiro mês, 2 meses, desiste do processo. E como é que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida se você desiste? Se você não persevera? E quando eu comecei a perseverar nas minhas coisas, nos meus sonhos, nos meus conteúdos, na minha vida em si, as coisas começaram a acontecer e eu entendi, não é porque Deus não queria fazer, é porque eu desisti o tempo todo. Então, se acontece uma coisa no seu processo, você já quer desistir, você tá meio que abrindo mão do que você deseja. Então, se você quer realmente ter restauração, independente do que acontecer, independente do como acontecer, persista.
Porque os desafios, eles não são para fazer você desistir. Muita gente entende isso errado, que aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então quer dizer que eu tenho que desistir. Não, são testes para que quando você chegar lá, você esteja pronto para receber, justamente para você estar pronto, para justamente você evoluir. Então, o que acontece de ruim, na verdade, são testes para você conseguir estar pronto para receber aquilo. Então, quando você começa a encarar as coisas ruins que acontecem, os desafios que acontecem, não como coisas ruins, e sim coisas que estão fazendo você evoluir, se torna mais fácil. Não é que você vai ficar feliz com desafios, com coisas difíceis acontecendo, mas que você vai entender que você está no caminho certo. Por isso que muita coisa está vindo para você para te preparar. E quando você entende que as coisas estão te preparando, você começa a encarar as coisas muito mais fáceis. Você não desiste por qualquer coisa, porque muita gente desiste, né? Porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu, então quer dizer que eu tenho que desistir. Não. É justamente nesses momentos que acontecem coisas difíceis que é para você perseverar. É porque você, a maioria das vezes, você está no caminho certo. A maioria das vezes é porque você está evoluindo. A maioria das vezes é porque Deus está te testando para que você possa se tornar mais forte, para que você possa evoluir naquilo. Você está pedindo a restauração do seu relacionamento, mas Deus, ele não quer que você tenha a restauração do seu relacionamento de qualquer forma. Ele quer que você esteja pronto. Por isso coisas difíceis acontecem. E é você perseverar, você continuar mesmo nos momentos difíceis. Isso é perseverança. É você colocar na sua cabeça que desistir não é uma opção. Entende? Quando eu comecei a colocar isso na minha cabeça, que desistir não é uma opção, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que às vezes eu fico triste com meus resultados, por mais que às vezes eu não consiga fazer o que eu quero, mas eu não vou desistir, eu vou chegar lá e uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. É começar a fazer isso. E isso ajudou meu processo também, porque quando eu entendi que eu não podia desistir, que eu não queria desistir, que eu queria aquilo ia acontecer, bum, as coisas começaram a acontecer. Então é isso que você precisa. Não é que seja fácil de falar, seja fácil de fazer, mas quando você começa a tornar isso como verdade, começa a aplicar isso no seu processo, automaticamente isso vira um hobby, automaticamente isso vira um hábito. E quando você vê, você já tá lá. E quando você para de se preocupar, quando você para de ficar se martirizando, quando você para de ficar desistindo, quando você vê, você já alcançou. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu já tava lá recebendo minha bênção. Quando eu vi, eu já tô numa realidade totalmente diferente, vivendo coisas diferentes. Coisas que eu tanto pedi pra Deus porque eu comecei a persistir nas minhas coisas. Quando eu comecei a ter outra visão de mundo. Quando eu comecei a visualizar as minhas coisas de outra forma. Não como coisas ruins acontecendo o tempo todo na minha vida, mas como desafios para fazer eu crescer. E quando você entende isso no seu processo, isso se torna mais fácil. Isso começa a ser mais fácil para você. E pensando nisso tudo, né, no meu processo, no que eu fiz para alavancar e viver a restauração dos meus sonhos, eu fiz o MDR, que é o Método da Reconquista, onde eu te ensino passo a passo do que você deve fazer desde o contato zero até os momentos das mensagens, para tornar o seu processo mais fácil, para você parar de errar, para você parar de fazer coisas que você não deveria fazer, porque quando você entende as coisas que você deve fazer, quando você entende para onde você deve ir, as coisas se tornam mais fáceis. É por isso que eu fiz o MDR, que é um caminho, um passo a passo para você conseguir reconquistar essa pessoa sem manipulação, sem fazer joguinhos, com coisas que realmente vão fazer você evoluir, com coisas que realmente vão fazer o seu relacionamento evoluir, e coisas extraordinárias vão acontecer através desse método que eu criei. Pensando no meu processo, pensando no processo dos meus alunos, e que dúvidas que frequentemente vocês têm. E se você quer participar do MDR, o link está aqui na minha descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido que o processo não é fácil, mas que desistir não é uma opção. E quando você entende esses 4 pontos aqui que eu fiz, né, que são conselhos, realmente conselhos de vida, não somente para o seu relacionamento, mas para a sua vida, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas se tornam mais leves. E se você ficou até aqui, eu quero que você deixe uma mensagem aqui
dizendo: eu não vou desistir. Para mim entender que você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo também para você que não me segue lá, tá me seguindo. Deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui para me ajudar também a crescer aqui dentro do YouTube, que toda semana nós estamos fazendo vídeos aqui, eu estou fazendo vídeos aqui, e toda semana nós temos um vídeo novo. Um beijo no coração de vocês, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.